Tratamentos diferenciados, como prometido. Por que eu optei por esse? Eu tenho uma aula específica para falar desses assuntos. Exatamente trazendo para vocês aquilo que às vezes engana o direito empresarial. Muitas vezes a gente acha que o direito empresarial ele tem temas, e aí você olha para algum desses temas e você fica na dúvida, né? Por exemplo, a gente sempre fica na dúvida sobre aquela determinado conteúdo pertence ao direito empresarial ou pertence ao direito tributário. Uma dessas dúvidas acontece exatamente nesse ponto. Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar de microempreendedor individual, microempresário, microempresa. Esses termos mais comuns, né? E recentemente quase todo mundo já ouviu falar em startup. Se você nunca ouviu falar em startup em 2021, há de se perguntar se você realmente estava dormindo durante todo esse período, porque startup é um assunto do momento. Você vai pegar um Uber, você utiliza um Uber, você utiliza uma startup. Você vai pedir comida pelo celular, você utiliza uma startup. Então, as startups elas vão aparecer nesse contexto. Então, assim, o artigo 970 da Constituição Federal, ele fez uma previsão de que o empresário rural e o pequeno empresário são sujeitos que mereceriam tratamento favorecido, diferenciado e simplificado. A gente sempre está pensando assim, poxa, tratamento diferenciado para alguém, mas e a igualdade, aquela coisa toda? Bom, vocês já estão cientes, né, plenamente conscientes que a gente tem, né, nessa figura protetiva, toda vez que aparece um instituto protetivo, é porque a lei acabou por tentar trabalhar esse instituto respeitando principalmente a ideia isonômica, aquela coisa de você conceder aos iguais uma medida igual e aos desiguais de maneira desigual na medida da desigualdade. E aqui no direito empresarial nós também fazemos isso, mas note que quando a gente fala de direito empresarial tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque assim, o empresário rural, a gente pega primeiro por ele, né, vocês vão ver que o empresário rural, ele é um sujeito já bem diferente. Porque quando você fala do empresário rural, é preciso você ter em mente que nem toda atividade é empresarial no sentido mercantil. Para você estar vinculado ao parágrafo, para você estar vinculado ao caput do artigo 966 do Código Civil, é preciso que você exerça uma atividade dita como empresa. Então, você sabe que a sua atividade é uma atividade organizada e profissional para a produção e circulação de bens ou serviços. O que o texto do caput do artigo 966 não fala, e os artigos seguintes vão falar, são as hipóteses de exceção a essa regra. Então, por exemplo, o parágrafo único do 966 excluiu os profissionais intelectuais, e o artigo 971, também no Código Civil, logo na sequência, ele fala que os empresários rurais, e aí tem que tomar muito cuidado, porque olha só que coisa interessante, olha a redação, que coisa difícil de tentar interpretar, né? Mas ele fala, ó, o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer inscrição na junta comercial. Então, olha que coisa interessante. Como é que vem sendo o tratamento disso até hoje, mas já passo para você que esse assunto já foi meio que atualizado. Além da atividade dita intelectual,
nós também temos a atividade rural no mesmo patamar, no mesmo nível. A gente fala que a atividade rural não é uma atividade dita como empresa, especificamente. Ou ela não seria uma empresa mercantil. Isso tem uma razão lógica. Se você for num sítio, dessas pessoas que vêm aqui, por exemplo, em Aracruz, aos sábados pela manhã, que trazem alface, trazem frutas, né, hortaliças de forma geral. Se você for ao sítio dessa pessoa, tudo bem, você pode encontrar alguém lá que, além de vender isso sábado de manhã, tem uma baita de uma granja lá pela região de Santa Maria de Itibá, o cara seja milionário e anda de Fusca. Mas você também tem a figura daquele que anda de Fusca ou que anda de carro financiado, melhorzinho, e tudo que ele ganha vem do sábado pela manhã, quando ele vende aquilo ali. Então, e até por conta do contexto histórico, né? De 88 para cá, a gente começou muito a olhar para aquela figura. Antigamente tinha um nome histórico para isso, que foi feito um personagem chamado Jeca Tatu. Depois você tinha a figura daquele cara da roça que era analfabeto, né? Era a figura do cara, do camponês brasileiro. Enquanto o camponês americano, ele é um cara safo, que utiliza toda a atividade, produz ao máximo, eles criaram uma caricatura do sujeito que mora na roça como aquele sujeito preguiçoso, ficava fumando cigarrinho de palha, tomando a cachaçinha. Isso se refletiu inclusive no nosso ordenamento, porque começaram a olhar para o meio rural e pensar, opa, essa pessoa aqui é economia de subsistência, economia familiar. Então ele produz para comer. Isso está errado? Dá tratamento favorecido para esse povo? Não está totalmente errado, não. Porque se você for analisar direitinho, realmente, boa parte da população rural, ela é analfabeta, ela não tem instrução para estar ali. E quando muito, ela não tem uma terra para chamar de sua. E quando tem a terra dela, ela não consegue produzir. Então a gente precisa ter um favorecimento, uma facilitação de acesso a financiamento. Só que não tem jeito, se você pegar uma pessoa que não tem entendimento empresarial e dar uma terra para ela, ela vai perder a terra para o banco, porque ela não vai produzir o suficiente para pagar essa conta. Então é um ciclo de canibalismo econômico, social, que impacta, obviamente, em tudo isso que a gente fala que é a atividade do campo. Mas, querendo ou não, eles deram a essas figuras, a atividade rural, essa alcunha de atividade civil. Então, é uma atividade civil. E quando a atividade civil, no caso da rural, ela quer ser levada ao patamar de atividade mercantil, o sujeito ele precisa buscar o registro. Então é isso que aparece aqui. E que, inclusive, tinha implicações lá na lei de falências, porque, pensa, lá na falência, vocês vão ver que só pode falir quem é empresário. Então, se você quiser pedir a falência de um produtor rural, você não consegue, a não ser que ele se declare empresário. Olha que coisa doida, né? Mas ele consegue pedir, por exemplo, recuperação judicial, mesmo sem ter a inscrição na junta comercial, isso conforme decisão do STJ recentemente. Essa proteção ao empresário rural, né, que esse termo empresário que aparece de forma imprópria, o certo seria falar, né, a pessoa natural que exerce atividade rural, aí tudo bem. Mas ele fala no texto, o empresário cuja atividade rural, opa, então ele já é empresário. O que leva a uma dúvida sobre qual é o verdadeiro sentido disso aqui, é de considerar o produtor rural como empresário ou não. E aparentemente ele diz que não, mas ele fala que se o sujeito se registrar, ele é empresário.
Então, é basicamente isso que está no artigo 971. E isso se reflete, essa coisa do 971, ele tem um paralelo lá na parte de direito, da parte de sociedades. O artigo 984, ele dá esse reflexo, né? Ele estende os efeitos para cima da sociedade rural. Aí você fala assim, não, mas tá certo mesmo, né? A atividade rural, ela não pode ser considerada empresa. Ela não pode ser considerada empresa. Fala, vai lá no interior do Mato Grosso, Goiás, aquela turma que produz soja. Vai ver se vocês vissem as feiras que tem lá em Ribeirão Preto, de maquinária agrícola, vocês iam mudar de ideia. Você falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Quero ser produtor rural também. Você não vai longe. Santa Maria de Jetibá, são coisas absurdas acontecendo lá. Você vê, você não acredita. Assim. A estrutura que é montada, né? Assim, falar que aquele cara não exerce a empresa, não, ele exerce a empresa. Só que aí você fala assim, mas por que um agricultor ele deve procurar ter o registro? Já falei para vocês, registro passa ao mesmo tempo a informação para o governo de que vai pagar a conta e tal, maravilha. Mas também o registro vai permitir ao mercado, de forma geral, olhar para esse indivíduo como alguém que está ali habilitado para, olha, esse é um bom competidor. Vamos olhar para ele porque ele tem um bom produto. Ele é um cara organizado. Olha, vamos comprar dele que a gente sabe que ele vai fornecer no prazo. Ele vai cumprir as obrigações. Então, o registro dá uma aparênciazinha, né, de que o cara é um bom jogador do mercado. Tá? Então, essa é a ideia do produtor rural. Bom? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? A gente vai... Eu falo até a gente... Não importa. Ele vai dizer o que ele quer da vida. Entendeu? Ele vai dizer o que ele quer da vida. Mas, de novo, na medida que você busca o registro, vamos supor que você seja um produtor rural, né? Aí você fala assim, poxa, eu não vou me registrar, não, porque eu não quero pagar imposto. Mentira, você vai pagar imposto. Afinal de contas, vamos supor que você ganhou naquele ano R$1 milhão. Você não vai declarar? Você vai ter que declarar, aquele dinheiro foi bater na tua conta. E aí o que você faz? Eu não vou declarar não. Bem, mas se o governo te pegar, imposto de renda da pessoa física em cima. Se você se registra, você pode começar a operar com a outra forma de proteção que existe no direito como um todo. E a primeira proteção era efetivamente uma proteção de direito empresarial. Mas essa outra que vai aparecer aqui é a proteção de... Professor? Oi. Então, na verdade, na verdade, o produtor rural, ele tem esse livre-arbítrio de, por exemplo, de se registrar ou não, né? Isso, correto. Então, mas eu não entendi muito a questão do imposto. Porque, na verdade, por exemplo, suponhamos que ele, mensal não, anual, ele declara um valor de... Declare não, né? Sei lá, tem um valor de 800 mil no banco lá. Como é que faz essa declaração se ele não se cadastrar lá como empresário? Eu não entendi. Então, se ele não tiver registro, se ele não registrar uma pessoa jurídica para tomar conta daquilo, e quais são as espécies de pessoa jurídica? Será sempre uma sociedade empresária? Não. Eu dou exemplo para vocês das cooperativas. As cooperativas de crédito, as cooperativas de produtores rurais, são sociedades, são espécies de sociedades, e por conseguinte são espécies de pessoas jurídicas que podem titularizar esses valores. Mas vamos lembrar, o dinheiro que você recebe na sua conta pessoal
é dinheiro subordinado ao pagamento de imposto de renda. Então, você sabe que se você bater no teto, você vai pagar, por exemplo, 27,5%. Você vai pagar 27,5% de imposto de renda. Você sabe que vai pagar. Por outro lado, se você tem uma pessoa jurídica à frente do negócio, ou se você tem você é empresário rural, mas com registro como empresário individual, por exemplo, você vai poder, naquele CNPJ, se enquadrar numa das espécies tributárias protegidas por lei. E essas espécies tributárias protegidas por lei são aquelas que acabam se adequando ao chamado Simples Nacional. Em resumo, você vai pagar menos imposto. Então, na prática, é melhor você se registrar, porque você vai ter a possibilidade de pagar menos imposto. Você paga menos imposto como pessoa jurídica, e os dividendos que você aufere daquele empreendimento não são tributáveis. Então, vale a pena, se você for analisar friamente, dentro do que vale e o que não vale. É lógico, se você quer comprar um monte de produto pirateado do Paraguai e vender na rua como camelô, ou montar uma lojinha, botar um nome de coisa chinês na frente lá para mostrar que o produto veio direto da China, né? Não quer pagar imposto de nada, vai na prefeitura, pegou um alvará, a prefeitura deu o alvará para você sem você ter registro direito, isso é outra história. Aí realmente você vai sonegar à vontade, mas se você quiser andar na linha, sem medo do governo te fiscalizar, você acaba sendo beneficiado por enquadramentos tributários. É óbvio que a gente não está aqui para falar de direito tributário, mas eu posso falar para vocês acerca das proteções legais existentes, pelo menos com relação a isso aqui. A outra figura que aparece no artigo 170 da Constituição é a figura do pequeno empresário. A figura do pequeno empresário está aqui, ó, ele aparece aqui no artigo 170, ó, empresário rural e pequeno empresário. Esse pequeno empresário que aparece no artigo 170, ele tem que ser lido de forma mais abrangente, que ele vai englobar um enquadramento tributário, e esse enquadramento tributário vai ter ali no ordenamento a Lei Complementar 123 de 2006. Vale lembrar que toda lei que aborda matéria tributária, dependendo do assunto, vou colocar assim, ó, dependendo do assunto, se servir ali para dar uma explicaçãozinha para o Código Tributário Nacional, tem que vir através de lei complementar à Constituição. Então, ele está acima do Código Civil e abaixo da emenda constitucional e da própria Constituição, né? Em termos de hierarquia. O CTN é assim, o Código Tributário Nacional, ele é uma lei complementar. Essa lei complementar 123 de 2006, ela trouxe, né, uma especificação a respeito da chamada microempresa, empresa de pequeno porte. E é assim que vocês têm que entender. Uma vez eu cheguei lá na junta comercial e o pessoal lá, tinha um cara que trabalhava, e ele foi falar com uma estagiária a respeito do que era uma pequena empresa e uma grande empresa. Na verdade, ele quis dizer qual era a diferença de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. E aí a estagiária perguntou isso para ele, e ele respondeu, não, ele falou assim que é uma limitada, é uma empresa pequena e a sociedade anônima é uma empresa grande. Está certa essa fala dele? É óbvio que não. Não está certo, ele está ensinando errado para a estagiária na época. Ele estava ensinando errado para a estagiária. Porque a ideia de empresa grande e empresa pequena acaba passando um pouco pela lógica da receita bruta anual. Então, se eu pegar, por exemplo, um produtor rural, ele pode ter uma receita bruta anual grande? Pode.
Qual o risco que ele vai correr? O risco de pegar 30% da produção dele e pagar imposto de renda. Porque se vai entrar na conta pessoal dele, ele tem que tomar cuidado. Mas na medida que ele vem para dentro dos enquadramentos tributários específicos, ele acaba se aproveitando. Por exemplo, o caso do pagamento, do enquadramento no Simples Nacional. Você tem um escalonamento para isso, vocês vão ver em tributário, você vai ter um enquadramento no Simples Nacional, depois você tem um enquadramento, né, no lucro presumido, depois você tem enquadramento, aí não tem jeito, é no lucro real. O pessoal da contabilidade adora esses termos, vocês vão, se quiser, no direito tributário, matéria... Você já tiveram tributário falar nisso? Ainda não? Então, vocês vão ter direito tributário, a matéria pertence a ela. Mas esse enquadramento no Simples Nacional, ele é o mais buscado por todo mundo. A diferença de imposto pago, ela é bem grande. Depois vocês dão uma olhadinha na lei, vocês vão ver as alíquotas que são pagas, vocês vão ver que realmente o benefício de ser enquadrado no Simples Nacional é relevante. E aí, quando você vai olhar para o artigo 3º, por isso que toma muito cuidado, tá, gente? Tome muito cuidado. O direito tributário usa a palavra empresa da forma como quer. Cabe ao direito empresarial fazer a interpretação correta. Olha só o que fala o artigo 3º. Ele diz: para efeito dessa lei, consideram-se microempresas. A gente sabe que empresa é atividade, né? Quando ele fala microempresa, ele está falando de um enquadramento tributário como microempresa. Tá? Microempresas ou empresas de pequeno porte. Ele fala a sociedade empresária. A gente sabe que sociedade não é empresa. Tá? De novo, é uma fala tributária, tá certo? Não, é uma fala imprópria. Só que para fins tributários todo mundo se entende. Aí usa o linguajar de rua. Então, a sociedade empresária, todas elas, no caso, sociedade limitada, sociedade anônima, a gente vai estudar isso ainda. A sociedade simples, que é uma sociedade civil, tá? O objeto da sociedade simples é um objeto civil. Então, para o produtor rural, se ele não quiser se registrar na junta comercial, ele pode se registrar, por exemplo, numa sociedade, até mesmo no cartório de registro de pessoas jurídicas da cidade que ele mora. Só para ele criar um CNPJ. Se ele criar um CNPJ para ele já vai conseguir um enquadramento dentro do Simples Nacional, porque ele vai ser considerado microempresário. Então, a sociedade empresária, a sociedade simples, a sociedade individual de responsabilidade limitada, que a gente também vai ver na sequência da matéria, que é a famosa IRELI, e o empresário que se refere ao artigo 966, esse empresário que se refere ao 966 é o empresário individual. É o empresário individual. Então, essa leitura é uma leitura em cima de uma norma tributária que você precisa saber fazer a interpretação dela. Por quê? O que vai ser determinante para você chamar alguém de microempreendedor individual, microempresa, ou empresário de pequeno porte, ou então empresa de grande porte, empresário de grande porte? Você vai trabalhar a ideia da receita bruta anual. Então, a gente sabe, por exemplo, que o microempreendedor individual tem até 81 mil de receita bruta anual. A gente sabe que o microempresário, ele tem uma receita bruta anual até 480 mil reais. A gente sabe que o pequeno empresário, ele tem uma receita bruta anual que vai de 480 mil reais até 3 milhões e 600. Mas onde está definido isso? Está definido na própria lei. A própria lei vai falar isso. E ela, obviamente, é uma lei que é objeto de várias alterações, né? Mas é uma lei sempre atualizada com relação a esse assunto. Então, a gente tem aí essas características. Esses valores vão aparecer logo na sequência, vocês vão ver eles aqui, ó. A gente vai descendo aqui um pouquinho a tela. Vai aparecer aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Artigo 3º de novo, microempresa até 360 mil reais, na verdade mudou, isso aqui vai até 480 mil reais,
vai até, e o empresa de pequeno porte, perdão, uma correçãozinha. Microempresa vai até R$360 mil e empresa de pequeno porte vai até R$4.800.000, tá? Só uma correçãozinha. Sempre confundo. Ok? E finalmente a questão do microempreendedor individual, aparecendo também na sequência. Ele aparece aqui com receita bruta anual até R$81.000. Mas eu falo assim, então esses termos não são termos do direito empresarial? Não. Note que lá na Constituição Federal ele fala de pequeno empresário, ele não fala microempresário, ele não fala empresário de pequeno porte. Ele só fala pequeno empresário. Mas quando a Constituição Federal, no artigo 170, ele fala de microempresário, ele fala de empresário, pequeno empresário, ele está abrangendo todo mundo que tem arrecadação pequena. Você está tentando fazer um fomento para essas atividades. Quando o texto constitucional faz isso, ele tenta proteger essa figura. E note que isso aqui é uma lei complementar à Constituição, então é uma lei complementar àquela norma do 170, que visa dar suporte tributário para uma figura empresarial, normalmente é vista com pouca arrecadação. Então, o microempreendedor individual, por exemplo, é um cara que ganha pouco. Divide 81 mil por 12. O cara só... detalhe, o microempreendedor individual só pode ter um empregado. Um empregado. Quando você faz a conta de 81 mil reais dividido por 12, você descobre que esse cara não podia ter nenhum empregado. Senão ele não tem lucro. Ele não tem lucro. Ganha pouquinho. Tá? É isso. A última figura é a figura da startup. Eu falo para vocês na aula de quarta-feira.